Então, gente, o professor Valmir dispensa apresentações, tá? Eu estou de máscara porque eu estou no laboratório. Eu tive que vir fazer umas medidas de última hora, por isso que eu estou aqui de máscara. Então, o professor Valmir vai falar um pouquinho sobre o final do semestre, como fazer matrícula e todas essas coisas. Vocês podem ir deixando perguntas no chat, tá? Que aí no final a gente abre sessões para perguntas, tá? Eu sei que vão ter muitas, tá? Então já peço para vocês que tenham um pouquinho de paciência, que é bem provável que a aula se delongue um pouquinho além do horário, porque sempre de prática aparecem muitas perguntas. É natural, né? É. As dúvidas aí, porque os calouros ingressaram, não fizeram matrícula, então tudo é novo, né? Exatamente. Então tá Vocês bom. já estão vendo a tela aí? Sim, Valmir, já vemos. Então vou Beleza. passar a palavra para você agora. Obrigado, viu, por dar essa palestra para os meninos. Ok. E é isso. Vai lá. Bom, boa noite para vocês todos, né? E eu vou falar então um pouquinho agora sobre o processo de matrícula, né? E as coisas correlatas. Os ingressantes no curso, né? A primeira matrícula é realizada pelo DRCA, o estudante recebe a matrícula pronta, ele não teve, né, conhecimento do processo de matrícula da universidade. Assim como um outro estudante, que às vezes vem por transferência ou vem por outra forma de ingresso, como obtenção de novo título, ele não é calouro propriamente dito, né? Já é, às vezes, uma pessoa já com uma idade já maior e já tem experiência de vida, mas não conhece o processo da UFMG, né? Cada instituição tem um processo aí para realizar, né? O seu sistema acadêmico é diferente e tudo mais. Então, eu vou falar com vocês agora algumas coisas que tem que ser chamada atenção, porque envolve aí a manutenção da vida acadêmica de vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, muitos podem estar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Pois é, no momento a gente está fugindo do bichinho aí espinhudo, né? E a gente está, muitos, né, estão conseguindo se safar. Eu consegui me safar até o momento, né? E o duro é que a gente nunca sabe até quando que a gente consegue se safar. Eu moro num bairro muito populoso, então sair na rua aqui é crítico, mas a gente vai levando. Bom, quais são os pontos importantes, né, que não podem ficar sem vocês, né, ficarem sem saber, né? Bom, matrícula. Então, nós vamos falar do processo de matrícula. O que é carga horária mínima, né? Tempo de integralização e a frequência. Bom, no modo remoto, né, vocês ingressaram no modo remoto, ensino remoto emergencial, onde a frequência não está sendo apurada. Mas a gente tem a expectativa nossa que esse modo remoto, né, termine logo, né? E aí a frequência passa a ser importante. Outro parâmetro importante é o parâmetro de desempenho, né, o NSG, Nota Semestral Global. Né? Então, vou mostrar para vocês como é que é feito o cálculo e quais implicações, né, do número relacionado a esse parâmetro aí. Bom, o que pode levar um estudante a ser excluído do curso? A matrícula, né, ou melhor, a falta dela. Então, o estudante tem que, no momento certo, né, no momento estabelecido pelo calendário acadêmico da universidade, fazer a sua matrícula, enviar o requerimento de matrícula. A falta, né, da matrícula, a falta do envio desse requerimento, a universidade entende que o estudante não está querendo se matricular e já desliga ele, tá? Tempo de integralização esgotado ou a previsão da não conclusão, né, no prazo. Antigamente era usado só o parâmetro do tempo máximo esgotado, né? Agora tem a previsão. Depois eu vou falar, na hora que chegar lá eu vou falar sobre isso.
A frequência, ou melhor, a infrequência, então o estudante, se ele for infrequente numa determinada quantidade de carga horária na qual ele está matriculado, ele é desligado por infrequência. E o parâmetro de desempenho, NSG. Então, esses itens, né, esses 4 itens são importantes para a manutenção do estudante, né, dentro da universidade. Então, vou começar a falar primeiramente pelo NSG. Bom, a nota semestral global corresponde a uma média ponderada das notas obtidas e é correspondente, então, ao desempenho de cada um no semestre. Tá? Ele é calculado semestralmente. Como é que é feito o cálculo? Então, o NSG é uma somatória, né, da nota obtida na disciplina multiplicada pelo crédito da disciplina. Então, você vai somar, né, o produto crédito vezes nota. E isso tudo, somando, divide-se pela quantidade de créditos totais naquele semestre. Então, só para mostrar um exemplo. Então, vamos imaginar que o estudante tenha, né, essas disciplinas aqui, que basicamente são as disciplinas do primeiro período, né? Estão aí, né, de propósito. Se ele tirar 60 em tudo, né, o que vai dar? 60 vezes 6, 360, 60 vezes 4, 240, e soma tudo isso. Vai dar 1.140. Dividido pela soma total de créditos, que é 19, dá 60 como resultado. Claro, todas as notas eram iguais, é uma média ponderada, com todos os, né, valores iguais aqui, né? Então, isso, o resultado é 60. Tirando uma nota, pegando cálculo, por exemplo, tira a nota 60 de cálculo e põe 40. O que vai fazer? Vai recalcular isso aí tudo. Então, agora, o total, em vez de ser 1.140, é 1.020. Dividido pelos mesmos 19, caiu para 53 o NSG. Então, aqui ele dava 60, aqui dá 53. Aí você vai fazendo umas simulações, né? Então eu vou tirar ciclo de palestras, em vez de 60, tiro 100. Então, você aumentou a nota de 60 para 100, mas o parâmetro, né, o NSG subiu pouco. Por quê? Porque você tem uma disciplina de 1 crédito, então o peso dela é pequeno comparado com o peso de cálculo, que tem 6. O que multiplica a nota de cálculo é o número 6. O que multiplica a nota do ciclo de palestra é 1. Né? Então, não compensa, ou é pouco compensado, ou seja, de 53 foi para 55, a compensação foi pequena. Aí o indivíduo, por exemplo, se tiver outra nota ruim, né? Além de cálculo, até Tingal também. Aí eu piorei ainda a nota, 30 e 40, aí mantive 100 aqui e as outras 60. O NSG dele cai abaixo de 50, e esse aqui é crítico, tá? Então, o NSG não pode ser menor que 50. Sendo menor que 50, acende um alerta lá no sistema acadêmico. Quanto você teve uma vez, né? Ele registrou que você teve um NSG ruim. Se você tirar 3 NSGs menor que 50, independente de serem consecutivos ou não, né, o que significa ser consecutivo? Primeiro período, segundo e terceiro, seria consecutivo, mas não importa. Se você tirou no primeiro, aí no segundo você recupera, tira um NSG bem alto, aí no terceiro período você novamente tira um NSG menor que 50, e depois foi indo, e está no 8º período, você tirou um NSG de novo menor que 50. É o terceiro de desliga. Tá? Você vai ser desligado da universidade por ter obtido 3 parâmetros menor que 50. Tá? Então, o NSG você tem que ficar de olho. Nesse lugar aqui, né, no meu lugar aí no site da UFMG, vida acadêmica, tem maiores instruções sobre esses parâmetros e tudo mais, né? Tempo de integralização. Todo mundo, quando entra no curso, ele recebe um determinado número de semestres de integralização do curso. Então, aquele é o tempo máximo que você tem para integralizar o curso. Bom, na licenciatura noturno, o tempo padrão é 9 semestres. Então,
né? Se você não reprovar em nenhuma disciplina nunca, ou se reprovou, mas conseguiu compensar, você vai se formar no tempo regular de 9 semestres, é o tempo padrão. Dificilmente vai se formar antes, não tem como, a não ser se você veio de outra, veio por transferência e já teve aproveitamento de estudos. Caso contrário, não tem como, impossível. Tá? Então, 9 é o número de semestres em que o estudante consegue, se ele não tiver reprovação, ou se o curso tiver reprovação, conseguir a recuperação dessa reprovação. Mas tem o tempo máximo. Então, como eu disse, antigamente, né, nas normas antigas, o estudante só era desligado quando o tempo máximo era excedido. Agora, não. Por quê? Observou-se ao longo do tempo, né, trabalhando com estatística, de que o estudante que era desligado por não ter conseguido integralizar o curso nos semestres totais que ele tinha, ele teria sido desligado em outro momento. Então, qual momento? Trabalhando com esses parâmetros, né, ao longo dos anos, percebeu-se que o indivíduo que, quando atingisse 30% do tempo máximo de integralização, e nesse tempo de 30%, ou seja, um terço do curso, né, ele não tivesse obtido pelo menos 20% dos créditos totais, ele ia chegar no final sem conseguir integralizar. Então, agora, já faz esse monitoramento nesse momento. Então, quando atingir 30% do tempo, se ele não tiver 20% do crédito, ele já vai ser desligado por esse parâmetro aqui. E tem um outro, né? Às vezes o indivíduo está com dificuldade em curso, não está conseguindo ir, ele passou pelo primeiro, passou raspando, quando chegar em 50%, ou seja, metade do tempo, se não tiver integralizado pelo menos 40% dos créditos, vai ser desligado também. Então, ele pode ser desligado em 3 momentos. Se esgotar, né, o esgotamento continua valendo, né, nas novas normas, isso é natural. Né. O que aconteceu foi que apareceu 2 momentos de observação antes, que é o de 30%, né, esse momento de 30% e de 50%. Então, o estudante tem que ficar de olho. Né? Se ele estiver reprovando, chegou num terço do tempo do curso, se ele não conseguiu 20% dos créditos, né, que ele tem que integralizar no curso todo, ele vai ser desligado, ele vai receber a triste notícia, né, isso vem por e-mail, no e-mail que está registrado no sistema acadêmico, ele recebe a notícia lá, olha, você foi desligado. Né? E a mesma coisa vai acontecer com os outros parâmetros que desliga o estudante. O aviso sempre agora vem por e-mail. Antigamente era uma carta, ia pelo correio, etc. E tal. Agora é tudo por e-mail. Frequência. Então, como eu disse, a frequência nesse momento, no modo remoto, não está sendo observada, né? Não está sendo registrada. A resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão determinou que não era para se apurar a frequência. Apura-se a frequência para saber, para poder avaliar uma série de coisas, mas ninguém é reprovado por frequência, ok? Então, não tem reprovação por frequência durante o ensino remoto. Então, o estudante será desligado se for infrequente em atividades acadêmicas curriculares que correspondam a mais de 50% dos créditos em que tiver matriculado no período letivo. Então, não precisa ser infrequente em tudo. Ele não apareceu nunca em nenhuma das aulas. Não, basta ele ter aparecido em metade, né, dos créditos, não é metade da quantidade de disciplina, tá? Se estiver fazendo cálculo, que são 6 créditos, e estiver fazendo uma disciplina de 2 créditos e uma de 3, e mais uma de 1, que é o caso do ciclo de palestra, vamos supor, e ele assistiu essa disciplina todinha, de 1 crédito e a outra de 2, mas foi infrequente em cálculo corresponde a mais de 50% dos créditos. Então, ele vai ser desligado por ter sido infrequente apenas em cálculo. Tá? Então, isso é importante vocês ficarem ligados, porque isso desliga mesmo. Tá? Então, assim que retornar o ensino presencial, isso vai voltar a valer. Matrícula. Então, vamos falar da matrícula. O estudante vai ser desligado se, né, não efetivar a matrícula no prazo definido.
tá? Asterisco aqui, e prazo definido no calendário acadêmico da universidade, né? Tudo que se passa na universidade é baseado no calendário acadêmico. Todos os prazos para matrícula, para enviar um requerimento de trancamento, para enviar um requerimento de mudança de turno, tudo é estabelecido no calendário acadêmico da universidade. Então, vocês têm que consultar o calendário acadêmico quando estiver interessado em fazer alguma coisa, tem que bater o olho nele e falar, eu gostaria de mudar de turno, beleza, quando que é o prazo? É tal dia do mês de abril. Então, anota na agenda, na sua agenda, põe um alarme no celular para tocar na véspera daquele dia, para que você não perca a data. Tá? Então, o caso da matrícula é isso. Então, a matrícula está estabelecida, depois vou mostrar para vocês a tabelinha, né, da matrícula do próximo período, para que vocês não percam esse prazo aí. Ao se matricular, o estudante deverá, né? Então, vocês vão ter que fazer a sua primeira matrícula em breve. O que você tem que observar? Né? A sequência estabelecida pelo currículo padrão do curso, incluindo obrigatoriamente as disciplinas do semestre anterior não cursadas ou cursadas sem aprovação. Então, as disciplinas em que foi reprovada ou que deixou para trás, porque trancou, ou porque não tinha vaga, seja lá o que for, essas têm que serem colocadas, né, prioritariamente. O sistema acadêmico te obriga a fazer isso. Você não consegue, muitas vezes, enviar o requerimento porque você está descumprindo essa determinação. Né? Não consigo enviar meu requerimento. Mas olha lá a inconsistência que ele informa para você qual é. Né? Às vezes o estudante que está devendo uma disciplina no primeiro período quer fazer uma do quarto. O sistema acadêmico não deixa. Tá? Então, isso tudo são as normas acadêmicas, né, que precisam ser do conhecimento de vocês. Então, isso aí tem que ser feito. Obviamente, é a cadeia de pré-requisitos, né? Não adianta querer fazer inorgânica se não passou em química geral. Né? O sistema não deixa você se matricular. Né? E nós também não. Mesmo que o sistema deixasse, a gente não deixaria. Ao se matricular, então, você também deve obedecer o limite mínimo de créditos semestrais. Agora, durante o ensino remoto, também isso não está sendo observado. Né? A carga horária mínima, né, tem uma flexibilização com respeito a isso. As normas acadêmicas estão congeladas, digamos, em alguns aspectos. Né? Então, a resolução do CEP, que foi publicada para o estabelecimento do ensino remoto, estabeleceu algumas flexibilizações aí, né? Bom, mas no ensino normal, né, você tem uma carga horária mínima a ser cumprida. Então, a licenciatura noturna, que é a maioria de vocês, né, tem um mínimo de 210 horas ou 14 créditos para fazer por semestre. Né? O que acontece se eu não me matricular nisso? O sistema acadêmico vai reclamar, vai apontar o problema lá. Olha, você está com a carga horária abaixo da mínima. Né? E, às vezes, você não tem o que colocar, dependendo da sua situação num determinado semestre, para o próximo você fica apertado, porque você não consegue fazer as disciplinas, porque você não tem os pré-requisitos. E aí, é claro, o colegiado entra em ação, né? Você precisa entrar em contato com o colegiado, justificar o motivo né, que levou você não conseguir os créditos. Eu não estou conseguindo, porque não tem, a disciplina não está sendo ofertada, eu não tenho como colocar, vai ficar abaixo. Né? E aí, depois é óbvio que isso tudo tem consequências, né? Que eu já vou explicar para vocês. Né? Qual que é a consequência de você ficar matriculado abaixo da quantidade mínima de créditos ou de horas que dá na mesma? Né? Ficar abaixo da carga horária mínima significa que você não vai conseguir integralizar o seu curso no tempo máximo, porque existe uma vinculação das coisas. A carga horária mínima é estabelecida com respeito ao tempo de integralização máximo. Então, seu curso, quando você recebeu lá a sua quantidade de semestres, eu não me lembro de cabeça, são 14, 13, que é o padrão para o ingressante, significa que, para que você consiga integralizar no tempo máximo, você vai ter que sempre cumprir uma carga horária igual ou maior que a mínima, senão não tem como. Então, integralizando num semestre uma carga abaixo, você vai ter que compensar isso no próximo semestre com uma carga horária bem maior.
né? Então, você tem um valor, uma referência aí, que é, claro, baseado no currículo padrão, que se você tiver aquela carga horária, né, do currículo padrão, você se formaria no tempo padrão. Então, ou seja, se matricular em todas as disciplinas que são da oferta padrão daquele período. Ok? Então, isso está ligado. Se você se matricular certinho, ou seja, não reprovar, você vai se formar no tempo padrão. Reprovou numa, aí no próximo semestre tenta compensar, tenta, né, fazer um jogo com as disciplinas para conseguir compensar isso, né? É óbvio que é difícil, mas tem que ficar ligado nesse ponto. Bom, vamos falar agora propriamente da matrícula. A matrícula, ela é complexa para vocês, pode não parecer, mas né? Ela inicia, então, uma etapa de preparação da matrícula que ela está acontecendo nos bastidores aí, né? Está sendo feito pelos departamentos, pelos colegiados, então está fazendo a previsão do que vai ser ofertado. Aí tem aquele momento em que os estudantes tá estabelecido lá no calendário acadêmico, né? A reformulação dos planos de estudos. Para que essa reformulação do plano de estudos ela precisa ser feita? Para justamente realimentar a informação para o departamento saber, olha, tem uma demanda maior do que a prevista para determinada disciplina. Aqui, normalmente a gente oferta 40 vagas, mas tem 50 estudantes, né, colocando no plano de estudos que querem fazer essa disciplina no próximo período. Então, isso, né, obviamente, a gente já toma conhecimento dessa informação e já tenta negociar a abertura de mais turma, né, para atender, ou a abertura de vaga na turma, enfim, para tentar acomodar aquela quantidade de estudantes. Se vocês não fizerem um plano de estudos, não reformularem o plano de estudos, a gente fica sem essa informação. Aí não significa que você vai ser penalizado por isso, né? Por enquanto, não. Tá? No curso de Química, a gente não exige. Mas tem colegiados que colocam como parâmetro de ocupação de vagas o estudante ter feito a reformulação do plano de estudos. Então, o estudante que não faz, que não prevê que vai ter uma determinada disciplina que tem para fazer, ele vai ficar sem direito a ter vaga nela, porque ele não previu e o colegiado está usando aquilo. Então, por enquanto, nós não fazemos uso disso, né? Não teve necessidade, né? Nós nunca enfrentamos nenhuma dificuldade com respeito a isso. Mas nunca se sabe, pensando no futuro, se a gente precisar desse parâmetro, a gente vai colocar ele na matrícula também, ou seja, o estudante aí vai avisar, claro, façam a reformulação, porque quem não planejar que vai fazer uma determinada disciplina, vai ficar sem vaga para ela, e aí a coisa fica feia, tá? Por enquanto, não. Então, essa é a etapa preparação da matrícula. E aí, depois vem a fase da matrícula propriamente dita, né? Que vai ter as várias fases. Então, vamos olhar com um pouco mais de detalhes. Então, aqui eu já falei, a parte da oferta, né? Cada pedacinho é feito aqui. O departamento tem a sua obrigação de fazer a previsão da oferta, aí os estudantes fazer a reformulação do plano de estudos, né? Os colegiados aqui fazer a aprovação do plano de estudos quando ele é de formação complementar aberta, os demais não vão ser aprovados, não precisa. E aí é feita a solicitação, é lançado no sistema acadêmico. A gente fez isso essa semana, já fez o lançamento da oferta. Agora, os departamentos têm que aprovar aquela oferta para o sistema ficar prontinho para iniciar a primeira fase, que vai ter uma data aí que eu já vou falar sobre ela. Então, uma vez iniciada essa primeira fase, né, o colegiado tem que fazer a análise do requerimento das matrículas, né, principalmente aquelas que derem inconsistência, que o colegiado precisa aprovar o requerimento, né. Nós vamos fazer adequação, porque pelo fato de não ter feito os planos de estudo, pode ter uma inconsistência com respeito às vagas, então a gente vai fazer um ajuste aqui nessa etapa, e aí vai sair o resultado da primeira fase para vocês. Aí vem a segunda fase, né? Então, a gente já vai adequar
fazer uma outra adequação para a segunda fase. Aí o sistema abre para vocês fazerem um requerimento de segunda fase, que é a introdução de algumas disciplinas, né? Novamente, o colegiado vai fazer a análise, né, dos requerimentos que foram enviados e, uma vez processados, os estudantes vão recebendo. Tem sempre a data que o estudante, né, estabelecido, a data que ele tem a resposta daquela etapa. E depois, a última fase, ou quase última, né, é a fase da matrícula em formação livre, que é a terceira fase de matrícula. São as disciplinas que não fazem parte da matriz curricular do curso. Então, eu quero fazer introdução à arte grega. Tá. Então, é nessa etapa que você vai fazer, porque essa disciplina não faz parte do seu currículo. Então, na terceira fase, o sistema abre e aí o estudante vai buscar, dentro do que a universidade oferece, né, alguma coisa que lhe interesse fazer. Tá? Ela é uma atividade livre, né? O estudante tem uma carga horária a cumprir dessa formação livre, que é obrigatória, uma carga horária pequena. Eu acho que são 3 créditos de formação livre, que os estudantes da licenciatura têm que integralizar. E isso você pode integralizar com inglês, né? Algum curso de idioma, né? Inglês, francês, alemão, seja lá o que for, espanhol. Ou pode fazer uma disciplina de história, uma disciplina que não tenha, obviamente, pré-requisito, que você dê conta de cursar, e você faz para cumprir essa carga horária aí. E muitos estudantes gostam de fazer. Ele consegue, né, acomodar no seu tempo de estudos outras disciplinas. Então, ele pode escolher uma disciplina para fazer de formação livre. Ela vai ficar lá no histórico dele, não vai integralizar mais do que aqueles 3 créditos, mas fica lá como carga excedente. Tá? Ele pode. Ok? Bom, passou a terceira fase, vem o início do semestre. Né? Aí o semestre começa. Muitas vezes tem coisas invertidas, aí que vocês vão ver a tabela agora aqui. Ok? Bom, então tá lá. Previsão da oferta aconteceu em fevereiro, de 8 a 12 de fevereiro. Né? Os departamentos tinham que alimentar o sistema acadêmico com as disciplinas que estão em vigor. Aí a etapa de reformulação do plano de estudo, aqui de 22 a 24 de fevereiro, aprovação pelos colegiados dos planos de estudos dos estudantes com formação complementar aberta. Aí vem. Bom, e aí vai até chegar na primeira fase. Então, na primeira fase, aqui de 12 a 15 de abril. Então, já anotem aí, nesse período de 12 a 15, vocês vão submeter o requerimento de primeira fase. É onde você tem que escolher as disciplinas, né, obrigatórias e optativas que você tem para fazer do seu curso. É nesse momento que vai ter a distribuição das vagas. Né? Se perder essa etapa aqui, você pode tentar incluir na segunda, mas aí na segunda fase não tem garantia de que você vai ter vaga na disciplina. Então, você vai enviar o requerimento. Não precisa ter pressa, não precisa ficar pendurado no computador no dia 11 de abril, esperando da meia-noite para enviar o requerimento. Não precisa fazer isso. Por quê? O requerimento só vai ser processado, tá? Aqui, ó, processamento e efetivação da matrícula, de 23 a 26. Não é por ordem de inscrição, não. Então, não independente se você fez no dia 12 ou no dia 15 seu requerimento, ele vai ser processado simultaneamente com todo mundo aqui nesses dias. Tá? Então, é importante isso, não ficar afobado, desesperado, ficar lá acordado e madrugado para fazer matrícula. Não precisa. Tá? Aliás, isso causa até problema de sobrecarga no sistema, porque grande número de acessos no mesmo momento. Então, não precisa, você tem de 12 a 15, tem dia 12, 13, 14 e 15. São 4 dias para fazer, enviar o seu requerimento. Tá? Bom, passou a primeira fase, segunda fase. Depois saiu o resultado, vai ser. O que significa enviar o requerimento de matrícula? Não significa que você está matriculado, não, tá? Importante entender isso. O requerimento é uma intenção de matrícula. Né? Quando ele for processado, né, aqui nessa data de 23 a 26, pode ser que você não tenha obtido, né, de acordo com o seu NSG,
a garantia de vaga naquela disciplina. Depois eu vou falar sobre isso. Para a ocupação das vagas na disciplina, tem vários parâmetros que são considerados. O NSG é um, tá? Então, numa disputa por vaga, se é uma disciplina muito concorrida, né, ou uma turma muito concorrida, porque aquele horário é melhor, enfim, tem 40 vagas. Se tiver 60 estudantes querendo, né, fizeram um requerimento para aquela turma, o sistema acadêmico vai colocar os critérios todos de alocação de vaga e vai colocar, por isso que demora para processar. E aí ele vai checando, aluno por aluno, esse aqui tem isso, aquele tem o outro, aquilo outro, encheu as 40 vagas e os 20 que excederam ficaram sem a matrícula na disciplina. Bom, se o estudante colocou uma segunda opção, e isso a gente recomenda que faça, né? Toda disciplina que tem mais de uma turma, você coloca a primeira turma, a primeira opção é a turma que você deseja. Aí você coloca uma segunda opção e uma terceira opção. Porque se lotar aquela primeira opção, o sistema tenta te alocar na segunda. E se não conseguir na segunda, ele tenta colocar na terceira. Se também não conseguir na terceira, você vai ficar sem a disciplina nesse momento, né? E se aí você não conseguiu uma disciplina que você queria, na segunda fase você tem a oportunidade de inseri-la novamente, né? Aí o sistema abre e fala, eu fiquei sem vaga inorgânica na turma tal. Aí você vai tentar ver se tem vaga naquela turma e vai introduzir a disciplina novamente, tá? Isso é na segunda fase que acontece. Qual a data disso? De 4 e 5 de maio. Né? Então, você vê de 12 a 15 de abril, primeira, 4 e 5 de maio, a segunda. E a terceira fase, né, que é aquela que vai ser da matrícula em disciplinas que não fazem parte da sua matriz curricular, vai acontecer no dia 12 e 13 de maio. Né? Então, dia 12 e 13, o sistema abre para vocês fazerem a matrícula nessas disciplinas de formação livre. E tem uma outra fase ainda, uma quarta fase, que ela é também opcional, que é aqui, né, no dia 17 de maio. O semestre inicia no dia 17, então ela já é coincidente com o início do semestre. Essa é para quem deseja, né? Às vezes o estudante já mais no final do curso, já está prevendo que quer fazer uma pós-graduação, já está de olho nas disciplinas da pós, ele pode fazer a solicitação de uma vaga numa disciplina da pós-graduação. Então, ele vai pegar o requerimento na Secretaria de Pós-Graduação, vai preencher, o coordenador do curso, né, eu ou o Gilson, temos que assinar, temos que, né, autorizar, aí isso, uma vez nós autorizando, esse requerimento volta para a Secretaria de Pós-Graduação, porque quem faz a matrícula é a pós e não a graduação, porque a disciplina é da pós. A mesma coisa se aplica aos estudantes da pós-graduação que, porventura, queiram fazer uma disciplina da graduação. Se o estudante, eu gostaria muito de ter feito uma disciplina na minha graduação, eu não fiz, e eu estou sentindo falta dela. Ele já está no mestrado, ele vai lá, se matricula na disciplina de graduação, tá? E aí é o serviço ao contrário, ele tem que pegar o requerimento na graduação, levar para o coordenador da pós-graduação assinar, levar de volta para o colegiado de graduação, colegiado fazer a matrícula, tá? Então, é semelhante, mas é ao contrário. Ok? Então, o processo de matrícula é esse, né? São várias fases e você tem que, cada fase tem um determinado tipo de, né, de disciplina a ser incluída nela. O que acontece se o estudante viajou para Marte e perdeu as 3 etapas de matrícula? Bom, como não está podendo viajar para lugar nenhum por conta da pandemia, você ficou em casa dormindo e esqueceu, né? Dormiu demais, perdeu, ficou dormindo os 4 dias da primeira fase, esqueceu que tinha primeira fase. Depois você dormiu na segunda, e aí na terceira, e aí, o que você fez? Morreu, né? Foi desligado do curso? Não, tá? Quando a quarta fase começa, é o que a gente tinha o chamado, né, ajuste presencial de matrícula, né? Esse ajuste não está sendo presencial, mas a gente está criando um mecanismo para atender esses estudantes que, por algum motivo, né, não conseguiu se matricular nas etapas anteriores, tá? Então, por enquanto, ainda existe isso. Então, ainda há essa opção, né? Se ele
viajou para Marte, perdeu as 3 etapas de matrícula, né, que haveriam antes, ele tem ainda a chance de continuar no curso. Se ele não fizer em nenhuma das etapas, aí adeus, porque daí não ficou sem matrícula, ficou sem nenhuma disciplina na sua matrícula, e aí o sistema vai reconhecer que o estudante não se matriculou, portanto vai desligá-lo, tá? Então, fiquem atentos. Já eu brinco aqui, mas já aconteceu de estudantes terem viajado, obviamente não foi para Marte, mas viajaram e tá lá no bem bom, curtindo, né, a praia, curtindo o campo, esqueceu, né, da matrícula, esqueceu da vida, estava tão desligado, relaxado, bonitinho, que esqueceu, né? E aí, claro, que a matrícula dele foi feita numa fase presencial, e aí é que nem no fim da feira. Você chegar no fim da feira, você já não encontra mais os produtos que você quer comprar, você vai ter que comprar o que está lá. Então, a matrícula é a mesma coisa. Se você chegou só na última fase para fazer o ajuste de matrícula, né, no ajuste de matrícula, para fazer a matrícula, você pode não ter vaga nas disciplinas que você gostaria, e aí você vai ter que se matricular no que tiver. E às vezes ficar com uma disciplina só, porque não tem vaga mais nas outras, tá? Esse como é que fala? É o castigo por ter perdido as etapas anteriores da matrícula, ok? Então, fiquem ligados na data, tá? Bom, já falei, né? Não haverá garantia de vagas, não é só aqui no final, não, né? A partir da segunda já não tem garantia de vaga. A gente está fazendo, só tem 2 momentos que a gente faz ajuste né? A gente tenta ajustar a demanda, né? Na primeira e na segunda fase. Depois da segunda não tem mais, né? Às vezes nem na segunda tem, porque a demanda é tão grande e não tem como comportar mais estudantes. Aquilo é o máximo e fim de papo. Isso acontece com disciplinas práticas. Não tem mais como enfiar estudantes dentro do laboratório. Então, saturou. Quando a disciplina é teórica, né, se tem 61, 62, 65, não faz muita diferença, exceto se a sala não tem cadeira, né? Então, tem alguns atenuantes aí, tá? Mas fiquem atentos, porque isso não é tão incomum de acontecer. Bom, e era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Eu já estou desejando boas férias, porque eu não vou, né, mais ter contato com vocês por enquanto, né? E olha só, estão aí sem máscara? Não, já colocaram a máscarazinha na cara também, tá? Então, continue se cuidando, porque a coisa tá feia. E agora eu fico à disposição de vocês para perguntas, né? Obrigado, Valmir. Sobre todo o processo aí. Beleza. Vocês podem mandando mais perguntas no chat, tá, gente? Eu imaginei que fosse ter mais perguntas, Valmir, acabei tomando a frente e respondi algumas, mas se tiver novas, a gente pode comentar. Normal, fique à vontade. Você tendo a resposta para as perguntas. A Ivne perguntou sobre aproveitamento de estudos, né? Que ela deve ter vindo de transferência, né? Ela perguntou se as notas das disciplinas que ela pediu o aproveitamento contam no NSG. Eu tenho quase certeza que não. É porque quando é feita a dispensa, acho que já me perguntaram isso uma vez, mas eu também não fui consultar o sistema acadêmico, né? Mas é fácil de ver isso. Fácil mais ou menos. Eu teria que entrar no sistema acadêmico, lembrar de alguém que tenha solicitado o aproveitamento de estudos, mas tem que ser um semestre fechado, não pode ser nesse, né? Para ver se entrou no cálculo. Uhum. Eu tenho a leve impressão que não entra. Aproveitamento de estudos não entra, mas não posso garantir, não. Tá? É o tipo de coisa que a gente não se preocupa, né? O estudante se preocupa com isso porque ele tem que ficar de olho no parâmetro do NSG. Mas a gente não. Então, eu posso... É a Ivne que perguntou? Isso. Se ela quiser, ela pode me mandar um e-mail, né, perguntando isso, aí eu consulto o sistema acadêmico, vejo,
eu vou atrás da norma sobre aproveitamento de estudos, vejo se a norma, né, determina esse tipo de cálculo, e aí eu respondo, né? Porque agora, de cabeça, eu realmente não sei, não. A Tailine acabou de fazer uma pergunta no mesmo sentido, que ela veio de reopção. O que acontece com o NSG do curso anterior? É zerado? Vai ser Não, aplicado não, tudo não. de Quem novo? veio de reopção, ele herda tudo que ele tinha. Não, ele não tem como se despegar do curso, porque o aproveitamento, primeiro que o aproveitamento de disciplinas são os mesmos códigos, elas são puxadas iguaizinhos, o histórico escolar do estudante é mantido, então eu acho que ele não tem nem a opção de falar assim, eu já fiz cálculo no outro curso, mas eu fui tão mal que eu gostaria de fazer de novo. Você sabe que eu não sei nem, acho que não existe essa possibilidade do estudante recursar uma disciplina em que ele foi aprovado, porque eu não tenho como matricular o estudante. Eu, pelo menos, não tenho. Se o DRCA tem consegue fazer isso, eu não sei. Mas eu sei que eu não consigo. Isso porque eu já, sem querer, já tentei fazer isso. Eu estava colocando o código errado da disciplina no sistema acadêmico, mas o estudante já foi aprovado nessa disciplina e não deixava eu prosseguir, né? Só que daí que eu vi que, né, essa situação. Então, não tem como, tá? E agora, então, reopção, ele vem de um curso, vai pegar as disciplinas. Agora, se a disciplina tem um outro código, né, um código próprio do curso anterior dele, e ele pega aproveitamento para o curso de química, né, como, por exemplo, quem fez na engenharia fez a química geral, fez as inorgânicas, né, as analíticas, são todos de código diferente, tem que fazer o pedido de aproveitamento de estudos, né, e aí vai aproveitar aqui o I-606 para liberar fundamentos de química analítica, quantitativa. Se ele fez a inorgânica, que eu não lembro o código, aqui 603, acho, ele também vai pegar da aqui 147, que é a nossa inorgânica, né? Então, nesse caso, é o mesmo, fica pendente a resposta. Eu não sei se ele vai recalcular o NSG com base no aproveitamento. Mas aí eu vejo isso e respondo aí, né? Se eu lembrar, eu tenho aí, vim aqui na minha listinha aqui, porque eu tive que deferir os pedidos de aproveitamento, né? Se eu lembrar, amanhã eu já faço a consulta e respondo para ela, sem ela me perguntar, mas seria bom que ela me mandasse o e-mail, porque daí fica ali na caixa de entrada, fica... Aí eu respondo. Fica ali o lembrete, né? Uhum. O Lucas falou que ele veio de transferência e não entrou para o NSG as matérias que ele reaproveitou, não. Então, né, alguém já que passou por isso, né? O Vitor depois perguntou sobre alterar o plano de estudos. Eu imagino que ele quis dizer era alterar a grade curricular, porque ele perguntou se ele quer incluir matérias que não tem no currículo padrão, que seria uma formação aberta, né, Valmir? Não, peraí. Tem algumas, como é que fala? Algumas situações. Como é que é a pergunta que ele fez, exatamente? Como é possível alterar o plano de estudos para incluir matérias que não incluem no currículo padrão? Então é isso mesmo. Então ele tem que colocar, do mesmo jeito que ele inclui as disciplinas que são obrigatórias, na hora dele colocar no plano de estudo, ele vai incluir o código da disciplina. Ele tem como buscar. Se ele souber o código, ele já digita o código. Se ele não souber, ele pede para mostrar as disciplinas todas. E vai aparecer uma lista imensa, porque vai aparecer a universidade toda lá, né? E aí ele inclui. Aí ela fica no plano de estudos dele e fica marcada já como uma disciplina de formação livre, porque aparece no plano, quando é obrigatória, aparece como obrigatória, quando é optativa, aparece optativa e um grupo ao qual ela pertence, e quando é de formação livre, aparece de formação livre. Só que colocar uma disciplina de formação livre no plano de estudos de estudantes que não tem formação complementar aberta não muda em nada, porque a gente não tem como aprovar aquilo ali e reservar uma vaga para ele, entendeu? Da formação aberta, não. Formação aberta, quando o estudante está com a formação complementar aberta,
As disciplinas que compõem a formação dele, elas foram aprovadas pelo colegiado, e aí, quando ele lança isso no plano de estudos, a gente vai lá, modifica o plano de estudos para ele, bota formação complementar aberta. Ela não é formação livre, ela é de formação complementar aberta. Então, isso demanda o departamento ofertante, ó, tem uma vaga ali, entendeu? E a gente tem que fazer na solicitação da oferta, a gente tem que solicitar aquela vaga para o departamento. Quer dizer, o departamento de antemão já recebeu a informação de que tinha uma demanda. A gente confirma. Eu quero uma vaga na disciplina física teórica, porque tem um estudante da química que fez a formação dele envolve as disciplinas da física, porque ele está fazendo uma formação em química teórica. Então, aí fica tudo bacaninha. E aí ele consegue, na primeira fase da matrícula, se matricular nessa disciplina como uma disciplina obrigatória, porque é obrigatória para ele, entendeu? Tá? Mas de qualquer outra formação livre, não tem, o sistema não faz reserva, não. E tem informação aberta esse percurso para o pessoal da licenciatura? Não, na licenciatura não. Isso só tem para o bacharelado e para o bacharelado em Química Tecnológica. Para a licenciatura, quando a reforma sair, né, nós estamos estudando a possibilidade de fazer pelo menos uma formação e aí talvez deixar, né, uma formação aberta, faz a padrão e a aberta. Porque é complicado ficar criando percursos, né? Então, eu estava olhando a física fez um percurso de formação complementar aberta para licenciatura. Mas aí não é no caso da química ainda, né? No caso nosso, não. Nós temos que, até o final desse ano, enviar a reforma do curso. Nós estamos trabalhando em cima disso. Então, quando a reforma for implementada, isso passa a ser, se até o fim do ano, passa a valer só para 2022. E aí o estudante pode migrar para a nova versão, se for conveniente para ele, porque a nova matriz vai ter 200 horas a mais do que a atual. São 3.060 atual, e está previsto ser 3.270 na nova matriz curricular. Então, aí são 210 horas a mais que o estudante tem que encarar, né? E, às vezes, disciplinas diferentes, às vezes não vai bater, vai ter que, né? Vai ter alguns inconvenientes aí. Então, às vezes, migrar de versão não é uma boa, não. Tudo isso, na hora, a gente vai ter que estudar. Legal. O Guilherme, isso aqui foi uma pergunta que apareceu algumas vezes, que o pessoal ficou um pouquinho confuso com relação às fases. Tá? Ele pergunta assim, se a pessoa fizer matrícula apenas na fase 1, tem algum problema? Não. A fase 1 é a mais importante, digamos assim, tá? É nela que você vai colocar as disciplinas que você tem no seu curso, quer seja obrigatória, quer seja optativa. São as disciplinas da sua matriz curricular. Então, se você fez a primeira fase, né, e ela passou, tudo que você colocou foi aprovado, você não vai precisar fazer mais nada, está feito sua matrícula. Pode viajar e viajar para Marte, já está garantido sua vaga, depois que saiu o resultado, tá? Não é mandou o requerimento, não. Mandou o requerimento, quando saiu a publicação, né, naquela data estabelecida, o resultado da primeira fase, ele olha lá o comprovante de matrícula dele, tudo que eu me matriculei entrou, beleza. Não precisa fazer mais nada, é só continuar curtindo as férias e no primeiro dia letivo, né, estar a posto para iniciar as aulas. Então, a segunda fase, ela existe para incluir disciplinas que caiu da primeira ou que não estava disponível. No nosso curso, como a gente oferta disciplinas tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, e no diurno e no noturno, né, a gente tem que reservar as vagas na primeira fase para o turno correspondente. Então, a química geral é do noturno, né, por exemplo, ela está sendo ofertada para o noturno. Então, na primeira fase, o diurno não tem chance alguma de se matricular, porque ela não está liberada para eles. Se sobrar vaga, essas vagas são liberadas na segunda fase, e aí o estudante do diurno pode se matricular, e vice-versa. Então, se o semestre, no próximo semestre, o próximo é 2021/1, certo? 2021/1 tem química geral no diurno,
ok? Mas também tem no noturno, porque também é ingresso da tecnológica. Tem semestre que só a disciplina não vai ser ofertada para o estudante do outro turno. Então, se ele reprovou, ele vai ter que dar um jeito de conseguir vaga em outro turno. Só que aí só na segunda fase, entendeu? Na primeira está reservado para o turno do curso. Chiado, não? Cortou um pouquinho quando você terminou de falar que, segundo a segunda fase da matrícula, a primeira fase é só para o próprio turno. Aí... Isso, na segunda a gente libera e aí os estudantes podem se matricular nas vagas que sobraram daquele outro turno, né? Então, por exemplo, o diurno não consegue vaga no noturno na primeira fase se a disciplina ela é exclusiva do noturno. A gente tem que garantir as vagas do estudante do noturno, né? E o inverso também. Então, aí acontece que na segunda fase, sobrando vaga, ela é liberada e o estudante pode se matricular. Então, a segunda fase vem para suprir essa necessidade. E a segunda fase também pode ser usada para eles, caso eles, no meio do tempo entre a primeira e a segunda fase, decidiram pegar uma matéria optativa? Ou... Sim, claro. Sem dúvida, né? A segunda fase é para inclusão de atividade. Então, ele pode incluir o que ele mudou de ideia, ou que ele não conseguiu, enfim, é o momento de fazer a inclusão. Minha câmera fica desligando mesmo, não tem jeito. Aí o Guilherme perguntou sobre aquele questionário, né? Que tem antes de fazer a matrícula, se é realmente necessário. É importante fazer aquilo lá, né? Ali você pode avaliar se um professor, né, você não gostou, mas não é porque você não gostou da cara dele, não foi, né, se o professor não cumpriu com as obrigações, né, que ele tem que ter, enfim, claro que vai muito da empatia de um pelo outro, mas não é isso que deveria estar sendo avaliado ali, né? Às vezes o cara é carrancudo, mas ele deu aula direitinho, cumpriu sempre as tarefas, né, e estava sempre disposto a tirar dúvida, mas ele é carrancudo. Né? E você vai avaliar ele mal só por causa disso? Não é isso que é para ser avaliado. Né? É para avaliar o professor se ele deixou de cumprir a função dele como professor na turma. É importante. Tá? Os professores, principalmente os professores novos, os novatos que ainda têm progressão, né, na carreira, são parâmetros que são observados na progressão. Né? A avaliação do professor é um parâmetro que é consultado quando ele pede a progressão de adjunto para associado ou dentro das classes, né? E às vezes tem algumas observações que às vezes o professor não conseguiu ver ao longo do semestre que ajuda a melhorar como também didática, também né, tem próximo. Também tem isso, né? O professor pode usar aquilo ali, porque na realidade é só ele que tem acesso ao questionário, né? O questionário ele não é o chefe também tem, tá? Chefe de departamento e o professor. Nenhum outro professor consegue ver o questionário de um professor. Eu não consigo ver de ninguém como coordenador do curso, só vejo o meu, né? Mas o chefe de departamento ele tem a senha dele no sistema, né, no sistema da universidade, permite que ele verifique o desempenho do seu subordinado, né, que é o professor. Então, o professor pode usar essa avaliação para ver, o estudante, olha lá, puxa, realmente não estava legal naquela época tal, ele pode usar aquilo para falar, não vou melhorar, né, fazer uma autoanálise e melhorar como professor. Isso é importante, sim. Claro, sempre sendo críticas construtivas, né? Não, é claro, E depois o Lucas já está perguntando como é que faz reopção. Pois é, isso eu não vou responder.
Tem que ficar no curso, né, Valmir? Ah, não, entrou, não sai mais. Não sai mesmo, não vai ser nem aprovado. É o seguinte, a reopção é não é uma tarefa, né? Como é que fala? É de responsabilidade do DRCA. Tá? O DRCA é o Departamento de Controle e Registro Acadêmico. Ele divulga na página do DRCA as vagas que foram apuradas, vagas ociosas que foram apuradas. Essas vagas são colocadas tanto para reopção quanto para transferência e também obtenção de novo título. Então, em cada semestre, ela é liberada. Eu já esqueci. Tem num semestre transferência e obtenção, no outro a reopção. Reopção acho que é no meio, né? E a transferência e obtenção é no primeiro. É porque agora vai ser transferência e obtenção, né? O calendário está tudo doido. Então, agora, na virada de 2020/2 para 2021/1, está sendo processado as transferências de obtenção de novo título, né? A reopção é no próximo. Então, as vagas que foram apuradas no semestre, elas são colocadas no edital, né? Feito um edital, elas são colocadas lá no DRCA, tem tantas vagas para reopção para o curso de Química diurno, tantas vagas para o curso de licenciatura, tantas vagas para Química Tecnológica. E aí o estudante se inscreve para aquilo lá. Tem regras, né? Para ele, além das vagas, tem regras a serem cumpridas. Ele precisa ter 20 créditos do seu curso original em disciplinas dos períodos mais baixos. Então, no primeiro e segundo período, ele tem que ter 20 créditos. A Química, por exemplo, tem 19 créditos no primeiro semestre. Então, o estudante que passou em tudo, ele integralizou 19 créditos. Então, vai faltar um. Então, ele vai ter que ter feito, pelo menos, o segundo semestre, ter integralizado alguma coisa no segundo semestre para poder ter os 20 para poder fazer a reopção. Tá? Então, essa é a norma a norma para participar do processo. Então, tem que ter, no mínimo, 20 créditos dos períodos iniciais. E, claro, ter vaga. E aí, se tiver muito candidato, tem um processo seletivo que é estabelecido no edital do curso. Então, o cara quer ir para engenharia química. Tem 3 vagas e tem 50 candidatos. Todos os 50 estão habilitados ao processo. Tem um mínimo de 20 créditos, está tudo bonitinho. Aí a engenharia, o colegiado, tem que criar critérios para selecionar 3 entre os 50, entendeu? Isso tudo aparece no edital. Assim como na química, a mesma coisa, tá? Então, é assim que funciona a reopção. Uma dúvida, Valmir. É comum ter bastante reopção para a química? Tem tido poucas de fora. Acaba que tem muito, às vezes, dentro do próprio curso. O estudante do Química diurno faz reopção para Química Tecnológica, porque ele quer o bacharelado mesmo, e às vezes tem um problema, né, do dia que precisa trabalhar, então ele vai fazer um curso noturno. Então, tem uma certa movimentação dentro do próprio curso. Esse semestre nós tivemos, no semestre para começar esse, né? Teve uma estudante da engenharia que veio para química. Agora não me lembro se ela veio para química diurna, se foi para química tecnológica, não me lembro. Teve um estudante que era da área de humanas, veio para química licenciatura. Acho que ao todo foram 9 nisso aí, sendo que eram 3 de fora, se não me engano. O resto era interno. Tem uma pergunta aqui, na verdade, a Tailine, ela fez 2 perguntas em uma só. Ela está perguntando sobre a formação, licenciatura e bacharelado, se é preciso fazer o pedido de mudança do percurso. Tem que fazer, né? Então, bom, primeiro precisa saber o seguinte. Bom, Tailine, acredita-se que ela seja da licenciatura noturna. Então, ela é do curso noturno de licenciatura. Não existe bacharelado à noite. Se ela quiser mudar para o bacharelado, né, ela precisa fazer a transferência a mudança de turno. Mas ela complementou sobre a formação em licenciatura e bacharelado. Não, é essa mesmo, que só andou a tela, que eu pensei que ela tinha complementado. Então,
se o estudante é do diurno e quer mudar para o noturno, vai ter que ter vaga no noturno, normalmente tem, né? Ele faz um pedido de mudança de turno. Mudar do diurno para o noturno obriga automaticamente o estudante a mudar para a licenciatura, porque ali na noite só tem licenciatura. Do noturno para o diurno, então ele vai solicitar a mudança de turno, vai depender de ter vaga, e uma vez solicitando a mudança de turno, ele precisa escolher o que ele quer, se é bacharelado ou licenciatura, porque de dia tem as duas, né? Então, isso é o que acontece. Agora, se ela está pensando em fazer, está pensando na possibilidade de fazer os dois, acho que não é essa a pergunta, né? Logo em seguida ela complementa sobre possibilidade de puxar as disciplinas do bacharelado ou você tem que esperar o final do curso? Então é aquela pergunta que todo mundo normalmente faz, né? Bom, o que acontece? Tem muitas disciplinas que são comuns aos dois cursos, né? A maioria, né, das disciplinas, elas são iguais, né? As da química, pelo menos. Aí começa a ter a questão das disciplinas que são exclusivas da licenciatura ou aquelas que são exclusivas do bacharelado, como quântica, métodos 1, métodos físicos 1, métodos 2, que são do bacharelado. Enquanto na licenciatura é estrutura da matéria e espectroscopia. Bom, mas as disciplinas que são da química, elas têm, de certa maneira, até equivalência. A questão é que, estando no bacharelado, o estudante não consegue vaga nas disciplinas que são exclusivas da licenciatura, que são de fora da FAI. Por quê? Porque são disciplinas de alta demanda. Então, a FAI não libera vaga. Então, se o estudante quer fazer, eu gostaria de puxar psicologia, esquece. Não vai conseguir. Até hoje, a gente nunca viu sucesso. A gente pede, mas é negado. Né? Por quê? Porque são turmas imensas, são vários cursos de licenciatura na UFMG, então são turmas grandes, raramente tem vaga. Então, eles não liberam vaga para quem é do bacharelado. Né? Então, esse é um ponto. Dentro da química, é mais fácil. Por isso que eu sugiro que quem é estudante da licenciatura, que tem intenção de fazer o bacharelado, né, e que seja possível, claro, né, tem que estar tem que ter horário e tudo mais. Então, que ele faça a licenciatura primeiro, vai pedindo, né, as disciplinas que são exclusivas do bacharelado, né, ele faz o pedido para ir integralizando, que aí a gente consegue as disciplinas, né? E aí, depois que ele termina o curso, ele já adiantou um pouco mais, tá? Então, é diferente. Estar na licenciatura e pedir disciplinas que são do bacharelado dentro do departamento de química, a gente consegue essas vagas. Estando no bacharelado, pedir vagas de disciplina exclusiva da licenciatura, que é fora do departamento, né? Porque a maioria são todas lá da FAI, essa não tem chance, então não consegue adiantar o curso, não. Agora, isso tudo vai ficar mais complicado com a mudança das matrizes curriculares. Por enquanto, nós temos uma similaridade muito grande, mas aí a hora que mudar, que eu falei, assim que a reforma for implementada, que vai aumentar essa carga horária para 3.270 horas da licenciatura, tem várias disciplinas novas que são exclusivas da licenciatura. Então, eu vejo que vai ficar mais difícil para fazer simultâneo. Mas ele pode fazer a continuidade de estudos, né? Terminou um, pede continuidade para o outro, só que aí ele, claro, gasta um pouco mais de tempo, mas é perfeitamente possível. E aí tanto faz, você começou na licenciatura e depois vai para o bacharelado ou vice-versa. Tá? Aliás, a continuidade de estudos hoje, né, com as novas normas acadêmicas, a continuidade de estudos não é só para o próprio curso. Então, eu não preciso ser da química e fez o bacharelado e vai para a licenciatura. Se eu sair da química e quero fazer continuidade de estudos na física, por exemplo, o único critério é ter semestre suficiente para integralizar outro curso. Essa é a condição para você fazer uma continuidade de estudos. Vai para engenharia, eu quero fazer engenharia elétrica. Pô, mas a elétrica não tem nada a ver com a química, gente. Não tem matéria, são pouquíssimas disciplinas, né, que vai ter aproveitamento. Então, você não consegue integralizar o curso de engenharia elétrica, né, com
o tempo que te resta depois que você sair do curso de Química. Então, tem isso. Então, esse é o critério. Continuidade de estudo, você pode pedir para qualquer curso da universidade, até completamente distinto. Eu fiz Química, mas eu agora quero fazer Letras. Beleza. Se você tiver semestres disponíveis para integralizar o curso de Letras, o curso de Letras certamente não vai, e tendo vaga, não vai bloquear você, entendeu? A Lisier trouxe uma pergunta interessante, Valmir. Eu até respondi, mas eu acho que vale a pena responder, complementar. A gente estava comentando sobre aquele assunto de avaliar os professores, né? Aí ela perguntou como que ela faz para avaliar o dela, sendo que ela não vê a aula dele, porque ela optou por ver a aula de outro professor. Mas quem mandou ela fazer essa proeza? Pois é, você vai ter que avaliar uma pessoa que você não conhece. Quer dizer, o sistema acadêmico vai puxar, né, vai fazer a pesquisa com base naquela turma na qual você está matriculado. Né? Então, infelizmente, a consulta vai ser feita para aquela turma, para um professor que você não conhece. Aí eu não sei como é que o questionário funciona. Parece, se eu não me engano, parece que a opção de você não querer responder apenas. Ou você responde, você clica não quero responder. Aí... Eu já não sei, eu não tenho esse conhecimento, né? Então, eu não sei como é que faz. Tem que ver na hora se ele permite que você não faça avaliação, né? Que você se omite, né? Vou me abster de avaliar. Beleza. Aí ela pergunta se tem como ela avaliar o que ela está assistindo agora. Não tem jeito, porque o sistema vai puxar como é que fala? Na matrícula, né? Na matrícula dela, vai pegar, se ela Química Geral, turma B. É a turma B que vai aparecer para ela responder o questionário, não é o da turma C. Eu acho que cortou de novo, Valmir, seu microfone. Meu microfone cortou? Você falou da turma C, aí você parou aí mesmo? Parei aí mesmo. E não tem jeito, não tem como mudar a turma. Não. E a última pergunta aqui é da Ivne de novo. É a pergunta que aparece com frequência, né? Vamos dar notícias não tão boas para ela. Que é em caso de reopção, se os créditos de aproveitamento de curso, aproveitamento de estudo serão contabilizados, ou só os considerados, são só considerados créditos das disciplinas cursadas na UFMG. Bom, primeiro que eu acho que já vou jogar areia em cima dela, ou água fria, né? Jogar um balde de gelo nela. Eu acho que estudantes de transferência não podem participar de processo de reopção. Uhum. Eu acho que tem uma condição, isso o edital especifica isso. Eu acho que quem veio de transferência é inabilitado a participar do processo de reopção, tá? Ela falou, eu não transferi, foi pelo Enem. Entendi, você ingressou, então, pelo Enem, só aproveitou estudos. Tá, desculpa, então eu confundi a bola. Então, pode. É que ela escreveu a reopção e deu a entender isso, né? Então, você pode, assim como já que você ingressou no curso de Química, né, você tem direito, você passou pelo processo seletivo, você tem direito à reopção. Então, você vai fazer a reopção. Agora, você me colocou numa situação complicada, porque eu não sei, por exemplo, como que vai calcular. Porque se você fez aproveitamento de Química Geral, né? Bom, você integralizou os créditos do seu curso, mas foi por aproveitamento de estudos. Aí eu não sei te responder, não. Como eu falei, isso é um processo do DRCA, não é do colegiado. Então, eu não sei as regras, não sei os editais e tudo mais. Só faz pergunta difícil mesmo, tá? Quando eu ver na caixinha de entrada da coordenação, Ivne, eu já nem vou responder, eu vou deixar lá. Isso sem falar que se ela estiver falando também de aproveitamento de crédito de horas, né, complementares, aí é só depois que entrou na FMG, né? Não entendi o que você falou? As horas complementares. Essas aí sim são só depois que entra na FMG, né? As atividades acadêmicas, horas de atividades acadêmicas complementares, só vale a partir do momento que é estudante da FMG. Não tem como aproveitar
disciplinas cursadas em outra instituição e utilizar o crédito dela para atividade acadêmica. Não pode, porque a resolução para isso só vale atividades a partir do momento que ele é estudante do curso na UFMG. E a reopção? Inclusive, a princípio, não valeria nem se ele veio de outro curso. Imagina, eu vim do curso de engenharia, agora estou na química. A princípio, não deveria valer, porque a resolução diz que é só a partir do momento que ele está naquele curso. As atividades acadêmicas têm que ser integralizadas no curso atual. São realmente muitas observações para os calouros, né? Mas eles já estão fazendo perguntas avançadas, já. Desculpa, teve uma que eu pulei aqui, que é das optativas, né? Perguntou se as optativas serão enviadas por e-mail, né? Mas não, tem que entrar no site do colegiado, né? Com mais frequência, para poder ver essas os horários, né? Eu mandei já, eu sempre divulgo, né? Quando eu faço a publicação dos horários mesmo, né? Que vai ter no próximo período, ele é postado no site do colegiado. Deixa eu já pegar aqui, para quem ainda não conhece, vou botar no link aqui, Esse é o site do colegiado, tá aí no chatzinho. Logo que entra no site do colegiado, logo na tela inicial ali, está lá, matrícula 2021/1. Sempre a matrícula está lá, estampada na face da página, né? E aí tem os horários das disciplinas que vão ser do bacharelado, da licenciatura, né? Todos eles. Está lá, horário das disciplinas optativas, né? Está lá os horários dela bonitinho. E, além disso, tem um arquivo chamado Descrição Optativas. Esse arquivo de descrição optativas, ele descreve um pouco, né? Um pouquinho mais de detalhes, né? A disciplina. Então, tem a ementa dela, a carga horária, que grupo ela se classifica, né? Quem é o professor. Então, está lá. E o pré-requisito. Então, o estudante tem que consultar esse arquivo de descrição optativa para saber se ele está habilitado a fazer aquela disciplina, porque o sistema, infelizmente, o sistema da UFMG não checa pré-requisito para disciplina optativa. Então, um estudante, mesmo calouro, pode, de repente, estar fazendo uma disciplina lá de RMN, né? Ele não vai ter condição alguma de fazer disciplina, o sistema matriculou ele. Só que, por conta disso, a coordenação tem uma tarefazinha a mais de todo começo de semestre, pegar a lista das disciplinas optativas e ver quem está matriculado. Dependendo, a gente bate o olho assim, 2020, isso é calor, já remove ele de lá, porque já sabe que não vai ter o pré-requisito, entendeu? Às vezes a gente pode cometer um deslize às vezes o estudante é de outro curso e já tem até o pré-requisito por aproveitamento, mas a gente não só tira pela matrícula, não, a gente olha, né? Na realidade, a gente olha se o estudante mas tem grande chance de não ter. Então, esses daí são o olho vai direto, 2020, esse é calouro. Então, você vai olhar lá, vai olhar ver que ele não tem o pré-requisito, a gente remove a matrícula dele. Aí depois ele reclama, eu estava matriculado. Estava, nós tiramos logo na primeira semana, porque infelizmente o sistema permite, ele não checa os pré-requisitos e você não vai ter condição de fazer aquela disciplina, como já aconteceu no passado. De a gente não conseguir detectar isso por um deslize da nossa parte, deslize assim, porque na realidade o sistema é que é falho. A gente não verificou, o estudante ficou matriculado na disciplina, era uma disciplina de cromatografia da Lúcia, ele começou lightzinho, bacaninha, só com conceitos, ele só tinha química geral. Quando ela entrou na fase de começar a entrar com características de substâncias orgânicas, o menino ficou todo perdido, já tinha passado o período de trancamento. O que aconteceu? Ele ficou matriculado na disciplina e provavelmente foi reprovado, né? Então, é importante que ele fique ligado nisso aí, porque para não se matricular, e se acontecer disso, a gente não conseguir ver, ele ficar matriculado, aí ele está enrolado na disciplina. A última pergunta, Valmir, que apareceu aqui com relação às horas complementares, né? Parece que o Guilherme já está olhando isso.
E pergunta como que envia essas horas complementares e o que é válido como essas horas complementares. Então, as atividades acadêmicas complementares envolvem uma série de coisas, né? Esses cursos, mini cursos, né? No momento a gente até expandiu a carga horária que era permitida para fazer mini curso online, está podendo fazer a totalidade, né, da carga horária permitida para mini curso na forma online. Participação em congresso, a iniciação científica, estágio não obrigatório, que mais? Se você, por exemplo, é voluntário numa escola, né, trabalho voluntário, desde que haja uma declaração que a gente possa ter a confirmação de que aquela atividade foi exercida. Então, existe um arquivo lá no site do colegiado, do lado, logo que entra também, né, entrou no site do colegiado, bem na tela inicial, do ladinho direito, em azul, está lá, acesso rápido, tem lá, atividades complementares. Aí, clica em atividades complementares e vai para outra página, onde tem um arquivo, tem as resoluções, tem a descrição detalhada de tudo que ele pode integralizar como atividade e os tetos, limite de cada atividade. Né? Então, ele pode fazer tudo aquilo que tá lá. Como é que integraliza? Bom, tem que entregar os certificados para a gente. No momento, a gente só está aceitando por e-mail de estudantes que estão para se formar. Então, quem vai colar grau naquele semestre, envia para a gente. Para quem é estudante novo, que ingressou agora, está com 2 anos de curso, não vai precisar daquelas atividades acadêmicas para nada, a gente não está aceitando. Então, a gente está esperando a retomada das atividades presenciais. Mas a gente permite caso o estudante precise daquelas horas para alguma coisa. Por exemplo, ele vai participar do processo seletivo de uma bolsa aí, do PIBID, ou sei lá, do que aí, algum edital que exija que ele tenha uma certa quantidade de horas integralizadas, enfim, qualquer que seja o motivo. Se ele precisar das horas, ele vai ter que justificar, e aí a gente aceita, que ele envia com a justificativa, a gente aceita e integraliza para ele as atividades complementares agora, nesse momento. Tá? Mas se não tiver nada que justifique, ele não vai conseguir entregar só quando voltar ao atendimento presencial, porque isso é entregue presencialmente lá para a CIDA, na secretaria, na sala 2005 do ISEX. Agora está sendo tudo feito por e-mail. Né? E ainda está valendo aquela regra de que tem que ser, vocês vão avaliar as horas suplementares, que tem que ser algo vinculado ao curso? Sim, tem coisas assim que são, como é que fala? Quando ele quer fazer algum minicurso, principalmente esses minicursos online, ele tem que pedir para a gente a permissão para fazer aquela atividade. Então, ele manda um e-mail para o colegiado, faz a consulta, eu gostaria de fazer esse minicurso. Posso fazer? Aí ele vai mandar o link, né? Vai mandar o programa, vai mandar o que ele tiver, eu vou olhar e vou dizer, não, esse aqui não tem nada a ver com o seu curso, não vai te trazer benefício nenhum para isso aí, não vai ser integralizado. Ou sim, beleza, isso daí está valendo. Então, ele precisa consultar a gente nesse aspecto. Igual a Isadora perguntou, a aula de idiomas no meio que não se enquadra nisso, né? Então, a aula de idioma onde? No number one, cultura inglesa, esse tipo de coisa? Não, esse não aproveita não, tá? Você pode aproveitar também como atividade acadêmica complementar disciplinas de formação livre. Então, o indivíduo fez o inglês instrumental 1, fez o inglês instrumental 2, o 3, sei lá, fez o curso. Ele usa um dos inglês para integralizar a carga horária obrigatória de formação livre, e depois ele pode usar até 8 créditos para integralizar 8 créditos de atividade acadêmica complementar. Então, isso tudo está descrito naquele arquivo que eu falei para acessar lá, que tem as instruções detalhadas. Então, 8 créditos de formação livre ou eletiva, né, que são sinônimos, ele pode converter para atividade acadêmica complementar. Iniciação científica, estágio não obrigatório, trabalho voluntário,
congresso, enfim, tem uma lista de coisas que pode fazer lá. A última pergunta para a gente poder encerrar, Valmir. A Fernanda perguntou sobre a questão das carteirinhas de estudantes, como é que está sendo a emissão desse ensino remoto. Acho que tem que voltar, né? Pois é, eu não sei, isso daí não é do colegiado, né, do DRCA, teria que consultá-los, porque, inclusive, exatamente, não tem a imagem deles, né, todo mundo está lá, eu entro no sistema, todo mundo que era matrícula de 2020, eu entro no sistema acadêmico, não tem a fotinho lá, né, ficou sem a imagem, porque é a mesma imagem da carteirinha que vai para o sistema acadêmico, né, porque isso era feito lá na praça de serviços, né, tem uma maquininha digital lá, ele fotografa e já gera a carteirinha do estudante. E essa fotinho vai para o sistema acadêmico. Então, eu não sei. Eu acho que por enquanto está suspenso isso. Agora, qual que é a necessidade da carteirinha? Para pagar meia no cinema? Não tem cinema? Mas se precisar de alguma declaração, você pode obter no sistema acadêmico o comprovante de matrícula, que ele é autenticado por QR Code, né? Uhum. E se por algum motivo esse comprovante, embora esteja lá que deve ser aceito, já aconteceu de um plano de saúde, eu não lembro qual foi, de uma estudante que não aceitava aquilo lá. Aí ela pediu, eu fiz uma declaração, né? Declaro, prazer ver sim, que fulano de tal, matrícula tal, está matriculado regularmente no curso, fiz uma declaração e enviei para ela. Tá? Uhum. Então, é nisso aí. Mas aí tem que perguntar no DRCA mesmo se vai ter alguma maneira. Mas acredito que não, porque como é que vai fotografar? Só presencialmente, né? Só presencialmente, a menos que eles aceitassem que você enviasse um documento seu com foto e uma foto digitalizada. Quando você tira uma fotinho, tira um selfie seu bacaninha, aí você manda junto com o seu documento, prova que é você, porque ele não ia botar uma foto numa carteirinha sem saber que é você, né? Uhum. Então, tem que ter casar essa informação. Um documento seu junto com a tua foto e parecido, né? Aí manda aquela identidade de criança, né? De bebezinho. Aqui não dá para ver nada. Mas, enfim, eu não sei, eles podiam criar esse aspecto. Definisse, tem que tirar uma foto, assim, assado, ou então você tira a foto, mas daí você vai enquadrar, recortar em tal tamanho, com tal pixel, não sei o quê, para mandar lá. E aí eles poderiam emitir a carteirinha, né? Mas também emitir e entregar onde? Entregar talvez em casa, né? Para quando voltar às aulas no futuro, então, mas quem queria fazer isso? Eu não sei se aí está tudo remoto, aí os funcionários estão trabalhando de forma remota, eu acho que não vai ter jeito de sair carteirinha de jeito nenhum, não. Por hora, acho que não vai ter jeito. Então, muito obrigado, viu, Valmir, pelos esclarecimentos. Aí eu deixei aqui no chat, falando para os meninos, se tiverem mais alguma dúvida, para entrar em contato com você pelo e-mail do colegiado. Não enviem para o e-mail pessoal, nem o do site do professor lá no e-mail do Valmir, mande por o colegiado. Entra lá na página do colegiado, lá em contato, tem o e-mail da secretaria e o e-mail da coordenação. É para a coordenação que tem que escrever. Assuntos de curso é para a coordenação. Só vai escrever para mim, valmir@ufmg, se for meu aluno de alguma disciplina e vai querer saber alguma coisa da disciplina. Com respeito ao curso, né, é na coordenação. Mesmo porque, se eu não puder ler, quem vai atender é o Gilson, que também tem acesso a esse e-mail, aí ele pode responder, no caso da minha impossibilidade. Se mandar para o meu e-mail, só eu vou ver, né? Sim. E no mais, gente, desejo a vocês bom início de curso. Aqui, só um minutinho. Ó. O Matheus perguntou uma coisa, mas é possível pegar essas aulas de idioma mesmo sem intenção de integralizar? Bom, dentro da universidade, sim. Se você conseguir lá, tem a oferta de inglês instrumental, inglês para fins acadêmicos, tem alemão, tem espanhol, tem vários. Você pode, tendo vaga, você pode se matricular nessas disciplinas. E sendo da universidade, dentro da universidade, dá para integralizar. Isso que eu falei, só não serve de fora do Number One, FISC, nem sei mais, cultura inglesa, tem vários cursos esses cursos de idiomas externos não vale nada para gente, mas se for dentro da universidade, eu fiz a disciplina lá na FALE, beleza, até 8 créditos de disciplina você pode integralizar.
Mas ok, não pode Matheus? ser esses cursos igual o Senex e tem outro também lá na filosofia. Então, no do Senex pode, no Senex dentro da universidade pode. Ah, A gente legal, isso eu não sabia. integraliza, Aí tem limite de carga horária, tá? Teve um estudante que apareceu com 100 horas de um curso de mais de 100 horas, só 30, né? A gente até foi recentemente que a gente colocou essa limitação, porque a resolução falava curso de pequena duração. Aí os estudantes estavam com dificuldade de entender o que é pequena duração. 100 horas não é pequena duração, tá? Pequena duração é 8 horas, é um mini curso de um evento, de um congresso, né? Aí a gente tinha que estabelecer o limite. Qual vai ser o limite? Aí a gente, na reunião de dezembro, a gente falou, quanto que a gente vai? Tem que a gente botar número, porque se não botar número, eles não vão entender. 30 horas. Aí definiu-se 30 horas ficou lá lançado no sistema. Se vier com um curso de mais de 30, só integraliza 30. Chegou com um papelzinho de 100 horas, só leva 30. Legal. Ok? Obrigado, viu, Valmir? Então, Disponha. pessoal, primeiro agradecer ao Valmir por ter vindo aqui e segundo, desejar a vocês um bom percurso aí. Agora vocês estão terminando o primeiro semestre, então bom percurso pelo curso de Química. Qualquer dúvida, entre em contato com o Valmir e se tiver alguma outra dúvida, vocês podem ter em contato até comigo também, que eu posso tentar ajudar vocês. Eu gostaria de lembrá-los que vocês têm agora que responder o questionário referente a essa palestra do Valmir. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem de novo depois, caso queiram. Tá? E para quem não pôde comparecer no modo síncrono. E vocês têm, lembrando que até o dia 18 só para responder, tá? E vocês têm todas as outras palestras da 9 até a 12 para responder também até o dia 18. Não deixa para a última hora, que tem sido mais ou menos aí 20 a 30% de pessoas que estão deixando para a última hora. O sistema fecha meia-noite do dia 18 e aí estão ficando sem fazer, tá? E a princípio, sem intenção, não tem pretensão de abrir nem fazer uma prova, pelo amor de Deus, né? Fazer um exame especial para ciclo de palestras vai ser um caso inédito no curso. Nem tem jeito, né? Valmir, sinceramente, eu acho que vai acabar acontecendo, viu? Porque teve gente que foi deixando acumular. Não, mas aí você pode ter certeza que nesse caso o colegiado vai intervir dizendo que não existe como, né? É uma disciplina que não tem exame especial, não é? Pois é. Mas aí eu falo, não, faz o seguinte, a gente pode até criar uma maquininha. Você vai ter que assistir todos os vídeos, vai responder os questionários, você vai ter um dia para fazer isso. Aí prepara uma batelada de questões bem exclusivas, bem detalhistas, que estava lá no meio do vídeo, né? Porque realmente tem certas disciplinas que não tem, pela natureza, não tem como ser, não, né? Não tem Exatamente. Ô Felipe, até o dia 18, todas elas, tá? Eu deixei o cronograma disponível para vocês irem se organizando, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um abraço para vocês. A gente vai se encontrar aí presencialmente, se Deus quiser. Beleza, vamos torcer para isso. Falou, abraço para todos. Tchau, tchau.